Boa tarde, irmãos. Tudo bem? Hoje eu gostaria de dar continuidade aos nossos estudos, falando do mistério de Deus compreendido por Paulo sobre Israel e a Igreja. Tá? Esse mistério é muito profundo e é um estudo um tanto quanto complicado, um pouco quanto cansativo. Mas eu gostaria de pedir a paciência e, e que vocês consigam seguir e assistindo esse vídeo até o final para que a gente possa entender um pouco mais sobre o mistério de Deus e da igreja. Tá? Isso compreende Israel e a salvação e é uma coisa muito maravilhosa. E eu digo, é uma coisa pouco entendida até os dias de hoje. O pessoal não consegue entender muito bem isso. E por isso eu vou pegar várias passagens e vou fazer um estudo desde o princípio para que a gente consiga entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Eu disse em algum vídeo passado meu que a gente citou o profeta Daniel, que o povo de Daniel era todo aquele que estava inscrito no livro da vida, como é falado em Daniel 12, no versículo 1, que fala assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Tá? Esse daqui é o livro da vida, como a gente falou no passado. Ok? Então, vamos começar o estudo. Eu gostaria de pedir para quem estiver assistindo esse vídeo que dê like no vídeo e que se inscreva no canal para que a gente possa alcançar mais irmãos, mais gente, para que esse entendimento da palavra de Deus se espalhe, porque eu digo para vocês que é uma coisa relativamente nova. Alguns irmãos estão se levantando e entendendo esse assunto um pouco melhor. E eu digo para você, isso é maravilhoso, meus irmãos. Ele é um assunto que ele desbloqueia muitas profecias e muitas coisas na Bíblia que ficam ocultas e um pouco sem sentido quando você não entende essas passagens, ok? Então, compartilhe o vídeo, coloque no Facebook para que isso se espalhe e mais gente possa entender sobre essa palavra, ok? Então vamos começar. Eu quero começar falando sobre Gênesis, né? Que eu também já falei de um vídeo que a base de toda a Bíblia está no livro de Gênesis. O fundamento da Bíblia, da palavra de Deus, ela está no livro do Gênesis. Então, quando você entende que o livro do Gênesis ele é o fundamento mesmo, se você derrubar esse fundamento, você não tem a palavra de Deus. Isso já foi falado num vídeo anterior. É, eu quero continuar afirmando isso. E esse estudo começa aqui, no livro do Gênesis, tá? Em relação às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, as promessas de Deus, tá? A gente vai começar a entender da onde vem tudo isso que eu estou falando. Então vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 12, de Gênesis, no versículo 3, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Então aqui Deus já começa a dar a promessa a Abraão, que ele abençoará quem abençoar Abrão, né? Nesse caso ainda o nome dele ainda era Abrão.
e amaldiçoará quem amaldiçoar. Mas note que a parte que fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, guarde bem essa passagem. Depois, mais para frente, em Gênesis 17, no versículo 4, fala assim, eu vou ler desde do versículo 1, Gênesis 17, a partir do versículo 1. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E firmarei o meu pacto contigo, ou seja, a aliança, tá? E sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não mais serás chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois pai de muitas nações que hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Ok? Mas note que ele fala aqui no versículo 6, eu vou te frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Ok? Então, Deus continua dando essa palavra a Abraão. Mas aí você pode perguntar, né? Ah, mas tá bom, Abraão também foi pai de Ismael, né? Então, muitas nações saíram de Abraão. Tá? Eu concordo. Mas a gente vai seguir aqui com o estudo, você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. Ok? Em Gênesis 18, no versículo 18, fala assim. No versículo 17: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Note que é uma pergunta, tá? É uma interrogação aqui. Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Então aqui Deus já está falando assim, serão benditas todas as nações da terra? Não, vão ser benditas todos aqueles que praticarem a retidão e a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Ok? Então, a gente já começa a entender aqui qual é essa promessa, mas vamos seguir em frente. Depois, em Gênesis 22, no versículo 18, fala assim. Bom, eu sempre pego um versículo anterior para a gente entender o contexto, tá? Fala assim o Senhor. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ok? Então Deus completa aqui essas promessas a Abraão, dizendo que através dele serão benditas todas as famílias da terra. Ok?
Note, vamos voltar um pouquinho aqui, em Gênesis 21, no versículo 12, para a gente entender um pouco mais sobre esse negócio de Abraão. Nesse capítulo, no capítulo 21, Sara está falando com Abraão aqui. Fala assim: Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que essa dera a luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: Deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Ok? Então aqui, ó, note que Deus está endossando o que Sara está falando, para que Abraão não ache duro que seja colocado para fora Agar, a egípcia, e o seu filho, né, Ismael. Mas que em Isaque será chamada a sua descendência. Tá? Então, é através dessa descendência que serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Mas vamos seguir em frente. Aí, chega a Isaac, né? Abraão tem o filho, Isaac, e aí Deus, note que Deus faz a mesma promessa a Isaac, tá? Em Gênesis 26, no capítulo 4, ele fala assim, peregrina nessa, no versículo 3 fala assim, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Tá? Então aqui já é Deus confirmando essa promessa, tá, a Isaac. Ok? Depois, Deus continua a dar essas promessas a Jacó. Tá? Então vamos seguir aqui. Eu tô indo um pouco rápido para pegar todos esses versículos, tá? Porque para que não fique um vídeo tão longo, mas é difícil conciliar isso, tá? Esse é um assunto muito importante e é possível que esse vídeo fique sim um pouco longo, ok? Mas vamos lá, em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 14, fala assim, bom, no 13: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, que esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Então essa palavra, essa promessa já está sendo feita a Jacó. Ok? E aí, agora vem um dos versículos, uma das passagens mais importantes, porque quando Jacó está voltando de Padã-Arã, Deus fala com ele, é o momento em que Deus muda o nome de Jacó para Israel, ok? E aí ele fala assim, no em Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 9. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã-Arã e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te.
uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Tá? A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, também a sua descendência depois de ti a darei. Então, note aqui que ele fala que Deus, né, ele está mudando o nome de Jacó para Israel e fala, e digo-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti. Então aqui Deus já está revelando os planos dele para o futuro, para o nosso futuro, tá? Eu estou lendo aqui em Gênesis, mas isso já era plano de Deus para hoje e para o futuro que nos aguarda ainda, ok? Aqui tem algumas palavras que são proféticas. Por exemplo, quando ele fala aqui, eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica, a palavra frutifica, a raiz dela é a raiz de Efraim. Guarda esse nome Efraim, porque a gente já vai chegar num ponto aqui para continuar entendendo essas passagens, ok? E depois ele fala aqui que uma multidão de nações. Essa palavra multidão em hebraico, ela pode ser entendida também como plenitude, tá? Então a gente guarda isso na sua mente, no seu coração, e a gente já vai continuar. Mais pra frente você vai entender porque eu estou falando isso, ok?